Pai, sai desse carro agora! A voz do Caio explodiu no meu ouvido, em um grito tão desesperado que meu corpo congelou. Ele vai te internar num asilo em outro estado. Eu vi os papéis. Ele vai te deixar lá e ficar com todo o dinheiro da herança. Foge, pai, foge! A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Meus dedos tremiam em cima do celular. O carro seguia firme pela estrada, e o Ricardo, meu filho mais velho, estava ao volante. Sereno demais. Como se não tivesse nada errado. Como se não estivesse me levando para longe com um sorriso falso e um plano escondido. 2 dias antes, ele havia aparecido na minha porta dizendo que queria se reconectar. Vamos viajar, pai. Só nós dois, como quando eu era pequeno. Me abraçou, falou manso, até elogiou o café que eu fiz. Disse que reservou um lugar lindo, com lago, silêncio, lareira, pra gente conversar. E eu, bobo, acreditei. Era tudo o que eu queria. Carinho, atenção, ser lembrado. Mas agora, com o grito do Caio ecoando na minha cabeça e o silêncio de Ricardo no banco ao lado, tudo desmoronava. Ele não queria conversar. Ele queria me desaparecer. Meu nome é Augusto. Tenho 79 anos. Sou viúvo, pai de 2 filhos, e carrego nas mãos as marcas de uma vida inteira de trabalho. Fui técnico agrícola por mais de 4 décadas. Morei em sítio em cidade pequena, depois na beira da capital. Nunca fui de luxo, mas sempre fui de verdade. E agora, naquela estrada sem acostamento, com o cinto apertando meu peito, eu entendi. Às vezes, o perigo não vem de fora. Vem de quem carrega o seu nome no sobrenome. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Tudo começou 2 dias depois do aniversário de falecimento da minha Laurinda. Eu estava meio quieto, calado, olhando umas fotos dela na sala, quando ouvi baterem na porta. Era o Ricardo. Ele nunca aparecia assim, sem avisar. Mas entrou sorrindo, me abraçou, trouxe uma torta de maçã, disse que era da padaria preferida dela. Ficou me olhando com um carinho forçado e no meio do café disparou. Pai, quero passar um tempo contigo. Quero reconectar. A gente se distanciou e eu sinto falta. Reservei uma pousada em Minas, tranquila, longe de tudo. Vamos nós 2, sem celular, sem nada. Só a gente. Aquilo me pegou de surpresa. Meu filho mais velho, que mal me respondia às mensagens, agora queria passar um fim de semana só comigo. Me senti importante. Me senti lembrado. E aceitei. Na sexta-feira, ele me buscou de manhã. Entramos no carro e seguimos viagem. Ele disse que era longe, mas que valeria a pena. Fomos pelas estradas secundárias, cruzando pequenas cidades, pegando rotas que eu nunca tinha visto. Durante todo o trajeto, ele manteve uma conversa morna, sem muitas perguntas, sem afeto de verdade. Sabe aquele silêncio que carrega coisa? Pois é. Teimava em achar que era só impressão minha. Até que meu celular, que estava sem sinal, vibrou de repente. Era o Caio. E naquela ligação, tudo mudou. Depois do grito dele no telefone, eu fiquei em estado de alerta. Tentei disfarçar, escondi o celular no bolso e perguntei com calma para o Ricardo. Filho, qual é mesmo o nome da pousada? Ele respondeu com outra pergunta. Depois mudou de assunto. O coração começou a bater mais forte. Minhas mãos suavam. A estrada já não era asfaltada. Passamos por um trecho de terra, sem placas, sem sinal de vida por perto. Eu entendi. Eu precisava sair dali. A salvação veio numa parada. Ricardo disse que ia abastecer num posto pequeno, velho, no meio do nada. Quando estacionou e entrou na conveniência, eu disse que ia ao banheiro. Peguei minha mochila, abri a porta devagar e entrei correndo. Tranquei a porta do banheiro e sentei com a roupa mesmo. Não sabia o que fazer. Fiquei ali por uns 10 minutos. Quando ouvi o carro ligar e ir embora, fiquei paralisado. Ele foi. Me deixou. E não mandou mensagem. Não ligou. Nada. Como se estivesse esperando que eu sumisse mesmo. Saí do banheiro, pedi o telefone da loja e liguei para o Caio.
Ele atendeu na hora, ofegante. Pai, graças a Deus. Onde você tá? Falei o nome do posto e ele disse. Fica aí, tô mandando o Adilson, meu amigo, policial aposentado. Ele chega em 40 minutos. Fica dentro da loja, não sai daí. E foi o que eu fiz. Fiquei sentado, olhando para a estrada pela vitrine, tentando entender como o Ricardo tinha chegado a esse ponto. Como alguém consegue enganar o próprio pai, mentir na cara limpa, arquitetar um plano para internar quem te criou, só para ter acesso a dinheiro? Porque foi isso. Caio descobriu que ele tinha falsificado documentos, usado uma procuração que eu assinei tempos atrás achando que era só para o banco e tinha dado entrada num processo de curatela em outro estado. A ideia era me tirar da cidade, me internar à força num asilo pago por ele e em seguida assumir controle da minha conta, a mesma conta onde eu guardei todo o dinheiro da herança que recebi de um tio distante. O Ricardo soube disso antes de mim. E ao invés de me contar, ele tramou. Ele sorriu e tramou. Adilson chegou no horário. Um homem alto, de voz firme, que me tratou com respeito, me levou direto para a casa do Caio, onde estou até hoje. Em silêncio. Só observando, só esperando. Ricardo não ligou. Não perguntou onde eu estava. Não fez nada. E isso me diz tudo. Ele sabe que o plano falhou. E talvez ache que eu não vou reagir. Mas ele não sabe com quem está lidando. Porque eu não sou bobo. Eu não sou fraco. Eu sou pai, sim. Mas sou homem. E não é porque tenho rugas no rosto que perdi o juízo. Não é porque ando mais devagar que sou descartável. E quem tenta apagar um pai por ganância, vai aprender que herança não se rouba. Se merece. E esse filho não merece nada. Depois que o Adilson me deixou na casa do Caio, eu sentei na poltrona da sala como quem ainda não acordou direito de um pesadelo. Era como se eu tivesse saído de um lugar onde o tempo corre torto, onde as palavras mentem e os abraços apertam para enganar. A cabeça girava, o peito doía. E Caio, ali na minha frente, com os olhos cheios d'água e o maxilar travado de raiva, esticou o braço e colocou os papéis sobre a mesa. Pai, olha com calma, mas você precisa saber de tudo. Eu não estava pronto, mas li. Ali, em preto no branco, estava o nome da tal clínica, lá no interior do Paraná. Um contrato com data, valor pago, assinatura digital. Uma carta falsa, com meu nome, autorizando a internação por tempo indeterminado, assinada por um curador legal. Nome dele. Ele já tinha dado entrada num pedido de interdição parcial, alegando déficit de lucidez por senilidade. Isso com firma reconhecida. Contudo. E ainda anexou um laudo médico de um clínico que eu nunca vi na vida. Um papel dizendo que eu apresentava sinais de confusão mental, dificuldade de discernimento e comprometimento da rotina básica. Eu li aquilo e a mão tremia. Meu próprio filho, dizendo que eu estava louco. E tudo isso para quê? Para tirar de mim o acesso à conta onde eu guardei aquele dinheiro da herança, que veio do meu tio-avô Júlio, falecido no sul de Minas. A verdade é que esse dinheiro apareceu de repente. O velho Júlio nunca teve filhos, e a mulher dele morreu antes dele. Quando ele se foi, só restava eu de parente direto vivo. Eu, que ia visitá-lo quando era menino, que escrevia carta todo Natal. A herança foi pequena para tamanho de mundo, mas grande para mim. Depois de impostos e burocracia, caiu uma bolada boa. Não contei para ninguém, nem para os meninos. Guardei. Usei uma parte para reformar o telhado, comprei remédio de marca em vez de genérico e o resto deixei parado. Meu plano era deixar para os netos. Para os estudos deles, para se casarem, para quando precisassem. Mas o Ricardo descobriu. E foi aí que o plano começou. Caio me contou que tudo começou a feder quando a atual namorada do Ricardo, uma moça chamada Marina, começou a desconfiar da frieza dele quando falava de mim. Ela achou estranho ele não me visitar, mas de repente, querer me levar para longe. Começou a fuçar as conversas, escutou chamadas no viva voz e, sem ele saber, copiou alguns áudios. Um deles me derrubou. Era a voz do Ricardo dizendo: "Eu já estou resolvendo isso, ele nem vai perceber. Na hora que ver, já vai estar internado. Um velho daquele com 90 mil na conta e não faz nada com o dinheiro? Eu é que não vou deixar apodrecer." Nessa hora,
Caio pausou o áudio. Eu estava com a mão na boca. Quase vomitei. A voz do meu filho, falando de mim como se eu fosse um problema, um obstáculo, uma parede que precisava derrubar para passar. O que me doía mais nem era o dinheiro. Era o desprezo, a frieza. Como ele se referia a mim como aquele velho. Eu que segurei ele quando nasceu. Que vendi meu único carro para pagar a faculdade dele, que deixei de comprar roupa para mim para ver ele crescer direito. Não foi um estranho. Foi meu filho. E ali, sentado naquela sala, eu só conseguia lembrar das mãos dele pequenas agarradas nas minhas, do jeito que ele me chamava de papai, com a vozinha mole. Onde é que foi parar aquele menino? Que parte da vida que arrancou a alma dele e deixou só essa ambição? Caio pediu desculpas por não ter me contado antes. Disse que desconfiava do comportamento do irmão, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. E me pediu para ficar com ele por um tempo. Aceitei. Mas não por medo. Aceitei porque eu precisava pensar. Porque agora era eu quem ia fazer os planos. E não mais como um pai magoado, mas como um homem traído que ainda tinha voz, lucidez e justiça do lado dele. Na manhã seguinte, pedi ao Caio para me levar ao banco. Falei com o meu gerente de confiança, aquele que me conhece há anos, o Kleber. Expliquei tudo, mostrei os documentos, pedi bloqueio imediato de toda a movimentação externa. Fiz um novo cadastro com autenticação dupla, deixei o cartão antigo no balcão e pedi sigilo absoluto. Depois, fomos direto para o cartório. Revoguei todas as assinaturas e procurações que eu havia feito para o Ricardo. Todas. Atualizei meu testamento também. Tirei o nome dele. Tirei com a mão firme, sem dor. Porque quem tenta sumir com o pai por ganância não merece lembrança. Na volta para casa do Caio, ficamos em silêncio no carro. Ele respeitou meu luto. Porque aquilo era um luto mesmo. Eu não perdi só a confiança. Eu perdi um filho. E enquanto olhava pela janela, vendo as casas passarem, me dei conta de que tudo poderia ter acabado diferente. Se não fosse aquela ligação, se não fosse o grito do Caio, se não fosse a coragem dele de meter a cara e desmascarar o próprio irmão. Mais tarde, no fim da tarde, recebi uma mensagem do Ricardo. Era só isso. Chegou bem? Eu não respondi. Nem pretendo. Porque o que eu tenho para dizer para ele não se escreve por mensagem. Se ele quiser saber, que venha olhar nos meus olhos. Se tiver coragem. E eu sei. Ele vai tentar justificar. Vai dizer que foi um mal-entendido, que era pro meu bem, que eu tô velho e não sei mais o que faço. Vai tentar me pintar como doente, confuso, cansado. Mas agora é tarde. Porque eu posso até ter 79 anos, mas nunca fui burro, nunca fui fraco. E agora ele vai ver com quem tá lidando. Os dias que se seguiram foram os mais silenciosos da minha vida. Não aquele silêncio de paz, não. Era um silêncio pesado, de quem acabou de assistir uma parte do coração se quebrar por dentro. Fiquei hospedado na casa do Caio, num quarto simples, mas aconchegante, com uma janela que dava para o quintal onde ele tinha umas cadeiras de ferro e um pé de jabuticaba que a Laurinda ia amar. E foi ali, entre o cheiro da terra molhada e o som abafado dos carros lá longe, que comecei a entender o que tinha acabado de acontecer. Porque a ficha não cai de uma vez. Ela vem em pedaços, machucando aos poucos, e cada lembrança com o Ricardo agora tinha gosto de coisa vencida. O telefone não tocava. Ele não mandava mensagem, nenhuma tentativa de me procurar, de perguntar onde eu estava, de saber se eu estava bem. E essa ausência dele doeu mais do que se ele tivesse me xingado, porque mostrava que ele sabia exatamente o que fez, sabia que foi descoberto, e escolheu o silêncio como escudo. Aquele silêncio frio, estratégico, de quem tenta esperar a poeira baixar. Mas comigo, a poeira não ia baixar nunca mais. Porque não era só uma traição de dinheiro, era uma traição de sangue. No segundo dia, Caio me levou na casa da advogada dele, uma mulher firme, competente, chamada Lorena. Ela me tratou com uma educação que me devolveu um pouco da dignidade. Mostrei todos os papéis, os áudios que Marina tinha enviado, o dossiê que Caio reuniu.
Lorena ouviu tudo com calma, fez perguntas diretas, anotou num caderninho e depois me olhou nos olhos e disse: Seu Augusto, o que seu filho fez é grave. Isso é fraude, tentativa de interdição indevida, estelionato e abuso contra idoso. Ele não só será investigado, como pode responder criminalmente. Eu engoli seco. Nunca pensei em ver um filho meu envolvido com um advogado criminal. Nunca. Mas também nunca pensei que fosse me ver fugindo de um carro para não ser trancado numa clínica como se fosse um cachorro velho. Então, tudo era possível. Assinamos os documentos. Dei entrada numa denúncia formal. Lorena preparou uma notificação extrajudicial impedindo qualquer movimentação do Ricardo em meu nome e notificou a clínica, informando que qualquer tentativa de internação seria considerada sequestro e será judicializada. Quando saí do escritório dela, me senti um pouco mais inteiro. Não porque a justiça fosse apagar o que ele tentou fazer, mas porque eu sentia que estava finalmente me levantando, que eu não seria aquele pai calado, que sofre escondido, que morre aos poucos esperando um "me desculpa" que nunca vem. Eu seria o pai que resistiu, que não deixou o silêncio vencer. Naquela noite, me sentei na varanda com Caio. Ele me trouxe um café e ficou ali do meu lado, quieto. O silêncio agora era outro. Era o silêncio bom, de quem não precisa explicar nada. Fiquei olhando as estrelas e pensei na Laurinda. Se ela tivesse viva, ela teria descoberto isso antes de mim, eu disse. Caio sorriu de lado e respondeu. Ela teria dado um tapa na cara dele antes de qualquer advogado. Rimos. Rimos tristes, mas rimos. E foi ali que eu soube que, mesmo no meio de tanta dor, ainda tinha coisa para agradecer, porque Caio foi a única âncora naquele mar de mentira. Ele podia ter ficado quieto, podia ter fingido que não viu, mas não. Ele me gritou no telefone, ele me salvou. Na manhã seguinte recebi a visita de Marina. Ela chegou com uma sacola na mão, os olhos baixos e disse: Seu Augusto, eu precisava te ver. Me desculpa por não ter falado antes. Eu achei que ele fosse mudar. Achei que fosse só conversa de raiva. Mas quando vi os papéis, eu congelei. Eu fiquei com medo. E foi só quando ele viajou com o senhor que eu entendi que ele estava mesmo decidido a sumir com o senhor. Eu segurei a mão dela e disse: Você me salvou, menina. E agora, segue tua vida. Você não merece carregar essa culpa. Ele é quem vai ter que responder por isso. Ela chorou, me abraçou e foi embora. Não sei se voltará a vê-lo. Mas dentro de mim, já não importa mais. Naquela mesma tarde, chegou no meu celular um e-mail. Era do Ricardo. Frio. Curto. Dizia apenas: Pai, eu só queria o melhor para o senhor. Você tá velho, frágil e não enxerga mais as coisas. Se fosse pelo meu bem, eu nunca teria feito isso. Mas é pelo seu. Aquilo me deu nojo. O tipo de frase que disfarça covardia de cuidado, que chama traição de proteção, que esconde ganância atrás de preocupação. Não respondi. Apaguei. Porque tem coisa que não se responde. Tem coisa que se cala. E se age. Os dias seguiram. Voltei a caminhar. Fui ao mercado com Caio, sentei num banco de praça e vi crianças correndo. Aos poucos a vida foi voltando. Mas uma parte de mim ficou em silêncio. A parte que ainda amava o Ricardo com inocência. Essa morreu. Morreu no dia em que ele planejou me enterrar vivo numa clínica, em troca de uma conta bancária. Mas se ele achou que eu ia desaparecer, se enganou. Porque pai nenhum é perfeito. Mas nenhum pai merece ser traído desse jeito. E agora ele vai ter que enfrentar não só a lei, vai ter que conviver com a vergonha. A vergonha de ter tentado destruir quem mais acreditava nele. E isso dói mais do que qualquer punição. Voltar para minha casa foi como entrar num campo de batalha depois do fim da guerra. A cortina ainda tinha o cheiro da Laurinda. A poltrona onde eu lia no fim da tarde continuava com a marca funda do meu corpo e o calendário na parede. Ainda marcava o mês em que tudo tinha desandado. A chave girou com dificuldade. O portão de ferro gemeu como se reclamasse da minha ausência. Mas eu entrei, com o peito erguido, porque aquele chão era meu. Aquele teto, eu tinha pago com cada calo da mão.
E agora, depois de tudo, era hora de recuperar o que me restava de dignidade. Era hora de voltar, mas com outros olhos. Antes de abrir a porta, olhei em volta. A rua estava silenciosa. O carro do Ricardo não estava ali. Nenhum movimento estranho. Entrei devagar. Liguei as luzes. Respirei fundo. Nada parecia fora do lugar. Mas tudo estava diferente. Porque eu agora era outro homem. Um homem que conheceu a maldade de dentro da própria família. Um homem que precisou fugir do próprio filho para não ser enterrado em vida. E um homem que voltou, não para esquecer, mas para fazer valer. No terceiro dia depois da denúncia, a advogada Lorena me ligou. Disse que o juiz havia deferido, em caráter de urgência, a suspensão de qualquer tentativa de interdição. Mais do que isso, o processo movido pelo Ricardo foi anulado, e agora o inquérito criminal corria em paralelo. A clínica havia confirmado que ele já havia pago por 6 meses adiantados e assinado os termos como se fosse meu tutor legal. Isso, por si só, já configurava fraude documental. O delegado responsável pediu para que eu permanecesse atento, mas tranquilo. E pela primeira vez, eu dormi. Dormi de verdade, com a certeza de que a justiça podia demorar. Mas não falhava quando a gente não abaixa a cabeça. No dia seguinte, sentei no quintal. Olhei o pé de mexerica que plantei no dia em que o Ricardo nasceu. Ele ainda dava fruta. Mesmo velho, meio torto, ainda resistia. Como eu. Fiquei olhando para ele e pensando se aquele menino que eu embalei no colo teria coragem de olhar para mim agora. Duvido. Porque a covardia gosta de fazer as coisas pelas costas. Quem trama internação escondido, quem forja papel, quem grava autorização falsa e some, não tem peito para encarar o próprio pai de frente. E ele não teve. Foi nesse dia também que decidi mexer nos papéis antigos. Peguei a pasta azul onde guardo as contas, os comprovantes de imposto, as certidões. Revisei tudo. Organizei os extratos da herança, as movimentações, os comprovantes de depósito. Fiz questão de deixar tudo em ordem. E entre esses papéis, encontrei uma carta antiga, escrita à mão do meu tio Júlio pouco antes de morrer. Ele dizia: use esse dinheiro para manter sua liberdade. Nunca dependa de ninguém. Liberdade é coisa de valor. Quem tem um pouco já é rico. Aquela frase me rasgou por dentro. Por que era isso? Eu quase perdi minha liberdade. Não foi por doença, nem por velhice. Foi por ganância. E quem quase me tirou isso foi meu próprio sangue. Liguei pro Caio naquela noite. Agradeci. Pedi para ele vir jantar comigo no sábado. Disse que queria começar um novo costume. Jantar em casa todo fim de semana. Sem pressa, sem celular, sem desculpa. Só nós dois. Ele topou na hora. E disse que levaria os netos também. Que eu precisava de som de criança correndo pelos cômodos. E ele estava certo. Porque depois de tanto silêncio, era hora de escutar vida de novo. Mas antes disso, eu precisava resolver um detalhe. Um detalhe chamado escritura. Peguei meus documentos, entrei em contato com Lorena e pedi uma atualização completa da minha matrícula de imóvel. Pedi também que incluísse cláusulas específicas que impedissem qualquer transferência futura sem minha presença física e reconhecimento facial. Não quero que ninguém mais brinque com minha identidade, nem banco, nem filho. Também deixei instruções para que, em caso de morte, o imóvel fosse legado diretamente para os netos, com cláusula de usufruto vitalício para o Caio. O nome do Ricardo foi retirado de tudo. Ele não herdaria nem a maçaneta da porta. Lorena me olhou com firmeza e disse: Seu Augusto, eu nunca vi alguém com tanta lucidez e coragem. Eu agradeci. Mas não é coragem, é sobrevivência. Porque quando a vida te empurra para um canto, ou você aprende a gritar, ou aprende a escrever. E eu decidi escrever meu destino com as próprias mãos. No fim da tarde, alguém tocou a campainha. Fui até o portão. Era Marina. De novo. Sozinha. Trazia um envelope. Ele está tentando me convencer a voltar, seu Augusto, mas eu não consigo. Eu me sinto cúmplice. Aqui estão os prints, os áudios, os registros do que eu presenciei. Eu quero que o senhor tenha tudo isso em mãos. Eu não quero carregar isso comigo. Peguei o envelope, agradeci e disse apenas: Você salvou a vida de um velho.
Nunca esquece disso. Ela foi embora com os olhos marejados. Entrei, fechei a porta, sentei na cadeira de balanço e fiquei ali por um bom tempo, segurando aquele envelope como se fosse um espelho. Um espelho que mostrava quem era quem me amava e quem só queria o que eu tinha. Naquela noite escrevi tudo em um caderno, não para processar ninguém, mas para registrar, para que, um dia, quando meus netos forem adultos, eles saibam que o avô deles foi traído, mas não caiu, que ele foi enganado, mas reagiu, que tentaram trancar ele num lugar longe, mas ele voltou para casa. E, principalmente, que a casa onde ele cresceu agora está fora do alcance de quem tentou destruir o que mais valia, sua liberdade. E essa casa vai continuar em pé, porque foi construída com verdade. E quem vive de mentira não mora aqui. Naquele sábado, a mesa da minha cozinha parecia um filme antigo que eu achei que nunca mais fosse ver. O Caio chegou com os 2 filhos, correndo, pulando, trazendo risada no sapato. A Júlia, de 8, correu direto para o meu colo com um desenho na mão. É você, vô, com o sol atrás. Peguei aquele papel com carinho e pendurei na geladeira. A casa, que andava muda, voltou a respirar. Coloquei a toalha florida na mesa, a mesma que a Laurinda gostava, e servi frango assado, farofa e um arroz com açafrão que aprendi com ela. Comida de família, de lar, comida de quem fica. Porque quem ama, fica. Quem mente, some. Enquanto os meninos comiam e o Caio me ajudava a abrir a garrafa de vinho, olhei em volta e senti que aquele momento era meu. Um pequeno instante de paz, depois de uma tempestade que quase me levou tudo. Aquele silêncio do Ricardo que no começo me corroía, agora começava a ter outro gosto. Um gosto de ausência merecida, porque a ausência dele já não era um vazio, era um alívio. Ele que um dia me chamou de pai-herói, que dizia que queria ser como eu. Hoje era só um nome atravessado na garganta. E se ele um dia voltasse a tocar essa campainha, eu não sei se teria palavras. Talvez só o olhar. Um olhar de quem viu demais, sentiu demais e sobreviveu. Depois do almoço, o Caio me chamou no canto. Disse que o Ricardo tinha voltado a trabalhar normalmente no escritório, como se nada tivesse acontecido. Que andava dizendo por aí que o pai surtou e que tudo era exagero, mas que ninguém estava acreditando muito. E mais, que alguns clientes estavam desconfiando das movimentações dele, inclusive um senhor que já tinha sido cliente meu nos tempos de técnico agrícola e que me reconheceu numa foto. Esse aí é o pai do Dr. Ricardo? Gente boa demais, ajudou meu pai com um problema de terra há uns 30 anos. A vida tem dessas ironias. A máscara cai até quando a gente acha que ela colou. Decidi que era hora de sair. Andar pela cidade. Mostrar que eu estava de pé. Coloquei meu chapéu velho, o colete com bolsos e fui até o mercado central. Encontrei conhecidos, peguei fila no caixa, comprei banana da terra e voltei com sacola em cada mão. Uns me perguntaram onde eu tinha estado, outros só sorriram. Mas em todos os olhares, tinha respeito. O tipo de respeito que não se compra com diploma nem se impõe com grito. O respeito que vem de quem nunca virou as costas. De quem enfrentou o próprio sangue e ainda assim não perdeu a compostura. Na segunda-feira, fui visitar o Dr. Kleber, meu gerente do banco. Ele me recebeu com um café e um aperto de mão sincero. Seu Augusto, tá tudo seguro. Os acessos foram redefinidos. E só o senhor, com biometria e senha, consegue mexer aqui. Agradeci. Pedi que deixasse anotado que, caso algo me acontecesse, apenas o Caio teria acesso às instruções deixadas em carta lacrada. E avisei. Se o Ricardo aparecer aqui, finja que não me conhece. Porque o homem que ele tentou sumir, morreu naquela estrada. Quem tá aqui agora é outro. Voltei para casa com os documentos no bolso e o coração pesado, mas firme. Entrei, tirei os sapatos, liguei o rádio e fui regar as plantas. A rosa branca que a Laurinda plantou estava abrindo de novo. Fiquei ali olhando aquela flor e pensando como tem gente que cresce no silêncio. No meio do cimento, da poeira, da decepção, ela estava ali, viva, bonita, forte, igual a mim. No fim da tarde, sentei para escrever de novo no meu caderno.
Dessa vez escrevi uma carta. Não para o Ricardo, mas para mim mesmo. Uma carta de despedida daquele pai esperançoso, daquele homem que acreditava que amor de filho era garantia. Não é. Não é. Amor de filho não é obrigação, não é pagamento, não é contrato. É escolha. E ele escolheu o caminho errado. Só que agora, quem escolhe sou eu. Fechei a carta, guardei no envelope e coloquei na mesma gaveta onde guardo o RG, o título de eleitor e a última foto da Laurinda sorrindo. Porque aquilo também é parte da minha história. E negar a dor não cura, mas escrever sobre ela ensina. A noite caiu devagar. Fiz um chá, abri a janela, olhei a rua e tive a certeza de que quem planta descaso colhe distância e que essa distância agora é tudo o que ele vai ter de mim. A notícia começou a circular devagar, como tudo em cidade pequena. Primeiro foi a dona Silvia da farmácia que comentou com a vizinha que o Augusto voltou. Depois foi o padeiro que disse ter me visto na feira. E aí o comentário chegou aos ouvidos da família mais distante. Aqueles que só aparecem em enterro e batizado. Em 3 dias, minha caixa de entrada já tinha mensagem de primo, de sobrinho, de gente que nunca veio tomar um café comigo, mas que agora queria saber como eu estava depois daquela confusão. Confusão para eles era o nome que deram para a tentativa de sumiço, de roubo, de traição que quase me colocou atrás de um portão com cuidador e chá às 5. Mas o que mais me surpreendeu não foi a curiosidade dos parentes distantes. Foi a ligação da minha cunhada, a irmã da Laurinda, mulher firme, dessas que fala o que pensa. Ela não sabia de nada até ver Marina, a ex do Ricardo, chorar no banco da igreja. Ela estava em pedaços, Augusto. Contou que te salvou de uma coisa horrível. Eu fui atrás. Falei com o Caio. E agora tô te ligando. Não para pedir explicação, mas para dizer que tô contigo. E que vergonha é pouco para o que ele fez. Aquilo me tocou. Porque eu sabia que a palavra dela corria. E que muita gente ia começar a olhar para o Ricardo de outro jeito. E olhar machuca. Porque mentira adoece quando fica exposta. Na mesma semana, teve um jantar de aniversário da sobrinha do Ricardo. Eu, claro, não fui. Nem fui convidado. Mas Marina foi. E no meio da festa, disseram que ela levantou e falou com todas as letras. O que o Ricardo tentou fazer com o pai dele foi desumano. Quem aqui acha que é exagero? Que pegue a estrada com ele. O salão silenciou. A mãe da aniversariante, visivelmente constrangida, tentou mudar de assunto. Mas o estrago já estava feito. A família toda agora sabia. Não porque eu contei, mas porque a verdade tem esse poder de nascer mesmo quando enterram fundo. No dia seguinte, Caio me mostrou um print. Era um grupo da família no aplicativo e alguém perguntou: será que é verdade mesmo? E outra respondeu: se o Augusto sumiu e voltou assim, é porque tem coisa. E eu não duvido de mais nada vindo do Ricardo. Fiquei lendo aquilo com o peito apertado, porque no fundo, uma parte de mim queria que alguém defendesse ele, que dissesse: não, ele não seria capaz. Mas ninguém disse. Ninguém. Nenhum só. Naquela noite, enquanto o ventilador girava no quarto, eu fiquei olhando para o teto e entendi que a maior punição para o Ricardo não viria de mim. Viria do reflexo, do olhar dos outros, da lembrança que as pessoas terão quando ouvirem o nome dele. Porque justiça não é só papel timbrado, carimbo e sentença. Justiça é quando você perde aquilo que não se compra, o respeito, e ele perdeu. Na sexta-feira, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Era a mãe da Marina. Uma senhora educada, com a voz cansada. Seu Augusto. Só queria agradecer. Pelo senhor ter acolhido minha filha quando ela estava sem chão. Ela tem vergonha do que viveu, do que viu, mas sente paz por ter feito o certo. Respirei fundo e disse: ela me salvou. E agora ela precisa se salvar também. Desliguei e fiquei pensando quantas pessoas foram arrastadas por aquela sujeira toda que o Ricardo armou. Ele foi cavando sozinho, mas arrastou muita gente com ele. Mais tarde fui até a casa do Caio levar uns legumes da horta. Quando cheguei, os meninos estavam brincando na garagem. Me viram e correram. Me abraçaram forte. A Júlia disse: vô,
Na escola, a professora pediu pra gente escrever sobre o herói da nossa vida. Eu escrevi sobre o Senhor. Aquilo me desmontou, porque no meio de tanta dor, ali estava uma faísca de luz. Uma menina que olhava para mim e via força, e não fraqueza. Respeito e não pena. Amor e não interesse. Voltei para casa com as sacolas vazias, mas o coração cheio. Entrei, fechei a porta, liguei o rádio no volume baixo e sentei na cadeira de balanço. Abri o caderno onde tenho escrito tudo desde que voltei, e naquela página escrevi uma frase só. Quando a família vira testemunha do teu desprezo, até o silêncio vira sentença. Depois fechei, apaguei a luz e dormi como quem sabe, que não precisa mais se explicar. A visita chegou sem aviso, no meio de uma tarde nublada. O portão bateu 2 vezes. Achei que fosse o carteiro, ou a dona Ana do lado, que sempre vinha pedir limão. Mas quando abri a porta, dei de cara com ele. Ricardo. De cabeça baixa, barba por fazer, e aquele mesmo terno amassado que ele usava quando não sabia mais onde esconder o cansaço. Ele levantou os olhos devagar e disse: Pai, posso entrar? Eu fiquei parado. Por um instante, me vi num espelho distorcido. Um filho olhando para o pai como se procurasse um abrigo. Mas ali não tinha mais abrigo, nem porta aberta, nem desculpa pronta. Havia só a verdade parada entre nós dois. E essa não se move. Não. Aqui não é mais lugar para quem mente, respondi com a voz seca. Ele tentou dizer algo, mas travei. Tudo o que você precisava me dizer, você já disse. Quando me colocou dentro daquele carro achando que estava me fazendo de bobo. Quando assinou papéis pelas minhas costas. Quando me apagou da tua história para ficar com o que era meu. Ele ficou ali, calado, como quem recebe uma sentença sem advogado. Depois abaixou a cabeça, virou as costas e saiu. Sem briga, sem explicação. Sem sequer perguntar como eu estava. E talvez isso tenha doído mais do que qualquer grito. Fechei o portão devagar. Fui até a sala, sentei na poltrona e respirei fundo. A visita dele não trouxe alívio. Não trouxe arrependimento. Trouxe apenas a confirmação de que aquele menino não voltava mais. O homem que agora habitava o corpo do meu filho era outro, um estranho. Um homem que escolheu o atalho, que preferiu dinheiro ao olhar do pai, que trocou cuidado por controle. E eu não tinha mais o que oferecer para alguém assim. Porque até o amor tem limites. E os meus, ele passou faz tempo. No dia seguinte contei para o Caio. Ele ficou em silêncio. Depois disse: Pai, se ele voltar, chama a polícia. Isso não é mais sobre conversa. É sobre respeito. Concordei. Porque quando alguém tenta sumir com você, o que vem depois não é reconciliação. É sobrevivência. E eu estava sobrevivendo. Dia após dia. Com café coado e a coluna reta. Com os documentos em ordem e os olhos bem abertos. Porque quem passa pelo que eu passei não dorme mais do mesmo jeito. Dorme com um olho no travesseiro e o outro na lembrança. Mais tarde fui até o cartório. Assinei um adendo no testamento. Acrescentei um pedido, que em minha homenagem fosse feito um pequeno banco de praça com o nome da Laurinda gravado, para que ela continue recebendo sol mesmo depois de ter ido embora. A atendente sorriu emocionada. É bonito isso, seu Augusto. E eu respondi. É justiça poética. Ela merecia um lugar de paz, e eu também. Na volta para casa, encontrei o Sr. Milton, vizinho antigo que me parou no portão. Soube do que aconteceu. Só queria dizer que admiro sua firmeza. Muita gente teria se calado. Olhei para ele e respondi. Quem cala demais, apodrece por dentro. E ele assentiu com os olhos baixos, porque tem dor que é muda, e tem dor que grita com o olhar. Aquela noite foi fria, mas dentro de mim havia fogo, um fogo calmo, firme, que não queima, ilumina, um fogo que vinha de saber que eu estava vivo, que eu tinha vencido, não porque destruí meu filho, mas porque ele não conseguiu me destruir. E isso é o que ninguém tira. No outro domingo, Caio e os netos vieram de novo. Dessa vez trouxeram bolo, refrigerante, até um joguinho de tabuleiro. Rimos, brincamos,
falamos besteira. A Júlia disse: Vô, a gente vai vir todo domingo, tá? E eu respondi: se vierem com esse sorriso, tem cadeira cativa. Porque ali, naquela casa, mora quem me ama. E o resto virou poeira na estrada. E se um dia alguém perguntar por que meu filho mais velho nunca mais apareceu, eu vou dizer apenas: quem tenta sumir com o pai, some da própria história. Na semana seguinte à visita muda do Ricardo, recebi uma intimação. Um envelope timbrado entregue por um oficial de justiça, com a frieza que a lei às vezes tem. Era uma notificação de contestação. Ele queria provar que tudo o que eu havia feito, a revogação da procuração, o bloqueio de contas, a mudança no testamento, tinha sido em momento de confusão mental e sob influência de terceiros, mais precisamente do Caio. Ri por dentro. Depois fechei os olhos e respirei fundo. Aquilo não era surpresa. Era apenas mais uma tentativa de apagar as consequências do que ele mesmo plantou. Mas o que ele não sabia é que antes mesmo dele entrar com esse pedido, eu já tinha previsto tudo. E a cada linha daquela intimação, ele cavava mais fundo a cova moral que construiu para si. Peguei o telefone, liguei para Lorena e fui direto ao ponto. O ataque começou. Ela me pediu que ficasse calmo, disse que já esperava esse tipo de manobra e que já tinha preparado uma petição-resposta. Mas mais que isso, ela disse: Seu Augusto, agora chegou a hora de usar o que o senhor tem guardado. As provas, os áudios, os documentos. O senhor ainda quer seguir com tudo? Respondi com firmeza: Quero. Porque quem tenta apagar pai com caneta precisa enxergar o próprio nome rasgado na verdade. Nos dias seguintes recebi visita de assistente social, fui ouvido por uma psicóloga judicial, preenchi relatórios, fiz exames. Me tratei como nunca. Cada um deles saiu da minha casa com o mesmo comentário: o senhor é mais lúcido do que muito jovem por aí. Eu ria, porque sempre tive a cabeça no lugar. O que me faltou foi só o cuidado de saber com quem dividir a confiança. E agora eu aprendia. Confiança é igual vidro. Depois que trinca, mesmo colando, nunca mais é o mesmo. No meio disso tudo, apareceu uma carta, escrita à mão, enviada sem nome no remetente. Mas eu conhecia a letra. Era da Marina. Ela dizia que estava em outra cidade, começando de novo, longe da sombra do Ricardo. Contou que, depois de tudo, ele tentou reconquistá-la com palavras doces e promessas de mudança, mas que no fundo era o mesmo homem. Disse que se arrependia apenas de não ter me contado antes, mas que o peso que carregava agora estava mais leve, desde que me salvou. O senhor não é só um pai que resistiu. O senhor é uma parede que não caiu. Guardei a carta dobrada no caderno onde escrevo minha história, porque algumas palavras a gente não esquece. Elas colam na alma feito tatuagem. Na audiência preliminar, fui acompanhado do Caio. Entramos juntos, cabeça erguida, enquanto o Ricardo chegou de terno, com advogado e olhar arrogante. Evitou me encarar. Fingiu atenção nos papéis. Mas a cada frase dita pela juíza, o ar dele parecia murchar. Lorena falou com precisão. Mostrou os documentos, os prints, os áudios. Entregou os relatos. Quando terminou, ela apenas disse: Meu cliente não está lutando por vingança. Está lutando por respeito. Algo que lhe foi negado por quem deveria protegê-lo. A juíza apenas assentiu. Silêncio na sala. Silêncio que pesa. Silêncio que aponta o culpado sem precisar dizer o nome. Voltamos para casa naquele dia sem dizer muita coisa. Caio dirigia e eu olhava pela janela. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. As casas, as árvores, os postes. Tudo passava. E eu sentia que estava chegando num ponto da vida em que o tempo não perdoa, mas também ensina. Eu não podia mudar o que meu filho fez, mas podia decidir que tipo de homem eu queria ser diante disso. E eu escolhi ser firme. Sem ódio, mas sem esquecer. Sem vingança, mas com justiça. Naquela noite, escrevi no meu caderno: Quem rasga o passado para ganhar o presente, acaba perdendo o futuro. E é isso que ele fez. Rasgou tudo o que vivemos só para tentar me calar. Mas não conseguiu. Eu ainda estava ali, com minhas memórias,
minha lucidez e minha dignidade inteira. Na semana seguinte, recebi uma ligação do Ministério Público. O inquérito por tentativa de fraude contra idoso foi oficialmente aberto. E agora, não era mais entre pai e filho, era entre cidadão e criminoso. E isso nem o sobrenome que ele carrega vai apagar. Sentei na minha varanda, chá quente na mão, e pensei na Laurinda. Se ela tivesse aqui, talvez dissesse: ele não era mais seu filho, Augusto. Era só um nome na certidão. E é isso mesmo, porque filho que tenta apagar o pai, se apaga da própria história. E agora, quem escreve essa história? Sou eu. Palavra por palavra, sentença por sentença, até o fim. O processo andava rápido. Lorena me ligava quase todo dia, avisando de novos despachos, manifestações do Ministério Público, depoimentos colhidos e até um mandado de busca nas contas do Ricardo. O cerco estava se fechando. E eu não sentia vingança. Sentia justiça. Era como se, depois de tanto tempo carregando a dor sozinho, alguém finalmente tivesse olhado para mim e dito: você não tá louco, você tem razão. E para um pai que foi tratado como peso, isso vale mais do que dinheiro. Porque dignidade, quando se perde, é difícil de costurar. Mas quando se recupera, a gente respira outro ar. Na semana seguinte, fui chamado a depor formalmente. Cheguei no fórum de roupa simples, camisa azul, sapato limpo e passo lento. Mas cada passo era firme. Fui conduzido a uma sala, sentei numa cadeira acolchoada e contei tudo. Sem florear, sem raiva, só a verdade crua. O convite para a viagem, o sorriso falso, a estrada sem fim, o grito do Caio no telefone, a fuga, os papéis, os áudios, a tentativa de apagar minha vontade como homem e cidadão. O escrivão anotava tudo. A promotora me ouviu com atenção. Quando terminei, ela tirou os óculos, respirou fundo e disse: seu Augusto, o senhor é muito mais forte do que ele jamais imaginou. Saí dali com o peito leve. Não porque a justiça tinha sido feita ainda, não, isso ia levar tempo, mas porque eu tinha falado. E falar é um ato de liberdade. Voltei para casa com a alma inteira, e quando passei pelo portão, vi a Júlia, minha neta, pintando no quintal. Ela levantou o pincel e gritou: vô, tô desenhando um castelo para você morar. Eu sorri. Pensei em dizer que já morava num castelo, porque aquele quintal, com a inocência dela correndo, valia mais do que qualquer palácio. Mas fiquei quieto, porque certas verdades não precisam ser ditas. Elas se sentem. Naquela noite, abri meu caderno e escrevi sobre os pequenos esquecimentos. Sobre como, com o tempo, a gente vai apagando os nomes de quem nos feriu. Não com raiva, mas por proteção. Porque lembrar dói. E esquecer é um ato de sobrevivência. Escrevi: um nome pode estar na certidão, mas não na memória. E era isso. Ricardo tinha perdido o lugar de filho. Continuava sendo o que a lei dizia. Mas no coração, já não habitava mais. Na semana seguinte, um jornal local publicou uma nota discreta. Advogado da cidade é investigado por fraude e tentativa de interdição indevida contra o próprio pai. Não citava nomes. Mas quem conhecia a história, entendeu. Recebi ligações de antigos colegas, ex-clientes dele, gente que dizia: nunca imaginei isso vindo dele. Eu apenas respondia: a gente nunca imagina, mas às vezes o sangue não garante caráter. Caio me ligou no sábado. Disse que o Ricardo havia tentado esvaziar uma conta com o nome compartilhado da firma que tinham juntos anos atrás e que o banco já tinha travado. Disse que agora a defesa dele era acusar todo mundo de conspiração. E riu. Pai, ele tá se afogando nas próprias invenções. Eu não respondi com riso, só com silêncio, porque tem gente que não precisa de inimigo, se destrói sozinho. E ele estava se apagando com a própria tinta. No domingo, Caio e os netos vieram com um bolo simples e uma vela sem número. Hoje é o dia que o senhor voltou para casa. A gente vai comemorar todo ano. Me emocionei, senti os olhos molhados e percebi que, no fim das contas, eu não perdi tudo. Perdi um filho, sim. Mas ganhei a chance de escrever um novo capítulo da minha vida com os que ficaram. E isso, nenhum papel assinado à força rouba.
Na última linha do meu caderno, naquela noite, escrevi: Filho é quem cuida, não quem finge. Herança é o que a gente deixa nos corações, não no testamento. E memória só abriga quem merece ficar. Depois fechei o caderno. Coloquei no criado mudo. Apaguei a luz e dormi. Dormi como há muito tempo não dormia, sem medo de acordar em lugar nenhum. Porque agora, quem decide onde eu fico, sou eu. A manhã em que saiu a decisão final foi de sol tímido e vento calmo. O oficial de justiça chegou na minha porta com um envelope pardo, selado, e me chamou pelo nome completo. Abri o portão com a tranquilidade de quem já sabia o que estava por vir. Recebi o papel nas mãos e li devagar, linha por linha. O juiz havia encerrado o processo. Todas as tentativas do Ricardo foram indeferidas. As acusações dele contra mim e contra o Caio foram arquivadas como infundadas e maliciosas. O inquérito por fraude foi acolhido. O juiz escreveu em letras firmes: o requerido demonstrou plena lucidez, coerência e independência. E, ao final, o nome dele, estampado como réu. Eu respirei fundo e sorri. Não foi um sorriso de alegria. Foi um sorriso de justiça. Sentei na varanda com a carta nas mãos e chamei o Caio. Ele chegou rápido com os meninos no banco de trás. Leu o papel em silêncio e me deu um abraço firme. A verdade venceu, pai. Eu balancei a cabeça e disse: não foi a verdade que venceu, foi a resistência. Porque a verdade sozinha às vezes se cala, mas a resistência, ela grita mesmo quando ninguém quer ouvir. Os dias seguintes foram silenciosos. Ricardo sumiu. Ouvi dizer que pediu licença do escritório, que alguns clientes antigos desistiram de renovar contratos com ele. Ninguém me confirmou nada. E eu nem procurei saber. Porque agora ele era apenas isso, um eco distante. Uma história mal contada que ficou para trás. Alguém que tentou tirar tudo de mim e acabou perdendo o próprio nome entre os vivos da memória. Porque eu não morri. Eu voltei mais forte. Decidi fazer uma coisa simbólica. Peguei o banco de madeira antigo da Laurinda, aquele que ela usava para tirar as folhas secas do jardim, e levei até a praça. Doei para a prefeitura com a condição de colocarem uma plaquinha, em memória de quem permanece. Eles aceitaram. E toda vez que passo por lá, vejo gente sentada nele. Gente que não sabe a história, mas repousa num pedaço da minha vida. E isso me basta. A casa continua cheia aos domingos. Júlia agora faz brigadeiro e me chama de meu melhor amigo. O menorzinho, Raul, vive perguntando quando eu vou contar mais histórias da roça. Caio trouxe uma rede e amarrou entre as árvores do quintal. E eu? Eu sigo escrevendo, no mesmo caderno, página por página. Porque agora, quem decide o que vai ficar da minha história sou eu. No fim dessa caminhada, não sobra vingança. Sobra firmeza. Não sobra raiva. Sobra memória. E mais do que tudo, sobra a certeza de que ser pai não é se calar para manter a paz. É proteger a própria alma para não deixar que te enterrem em vida. E foi isso que eu fiz. Quando me pediram para entrar naquele carro, eu fui achando que era amor, mas desci entendendo que era emboscada, e sobrevivi. Hoje, se alguém perguntar o que aconteceu com o meu filho mais velho, eu não respondo com rancor. Só digo: ele foi embora. E levou com ele tudo que não cabia mais aqui. Mentira, desprezo, ganância. Porque essa casa agora só abriga o que é verdadeiro. E aqui dentro, não tem mais espaço para quem finge amor para roubar descanso. E se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido. E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova, e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.